Depois eu cheguei ao final e disse, então leva lá. Em 2010. É a última vez que estive com ela. Ela era complicada. Quem queria ver era agora. Foi transplantada a ela e foi transplantada aqui. Mas porque a família tinha a doença. Aquilo é. Para milagre. Eles são eram 3 ou 4. Assim, aqui perto. Minhas da Serra. Minhas da Serra e esta aqui. E havia alguns casos em Quiaio. Em Quiaio. Pescador, não é? Tem que ver com e essa Neves, como é que foi? Perto de Montemor. Isso é uma ideia. Montemor. É possível. Quero agradecer-vos o facto de terem tirado a vossa tarde luminosa para estarmos aqui hoje, nesta sala também luminosa, com uma grande história e uma grande memória, que era a sala de visitas do poeta João Gostfeld. Vem isto a propósito de uma exposição, o Jaime, que já está aqui há quase 2 meses, no primeiro andar desta casa, e que, em conversas com as cerejas, decidimos aproveitar esta exposição para religarmos ou ligarmos, digamos assim, a sua relação histórica e idealizada com o poeta Joaquim de Carvalho. E hoje é o primeiro de 2 dias, não, Joaquim Namorado. E hoje é o primeiro de 2 dias em que iremos fazer. Hoje temos a honra de ter entre nós o Rui Namorado e o professor Vitória também, o professor Namorado, ele é poeta, e também o Jaime, é assim que eu trato, porque ele está aqui enquanto pintor, enquanto artista, e é com esse estatuto que eu quero efetivamente evocar. E, do outro lado, muitos dos amigos que têm uma relação histórica com Joaquim Namorado, com tudo aquilo que ele significa para Coimbra, com tudo aquilo que ele significou do ponto de vista cultural, das cumplicidades políticas, mas também como homem da mudança. Não só da mudança de muitos de nós, mas fundamentalmente com o impulso que ele deu ao debate e à reflexão nacional em torno das suas ideias e também do seu carisma, da sua personalidade e da sua coerência. Eu e o Joaquim Namorado, ideologicamente, temos alguma coisa em comum, mas admiro imenso e, de facto, muita coisa está por dizer, muita coisa está por escrever e existe, de facto, um pensamento da pessoa, um histórico, que é preciso ativar cada vez mais, porque o silêncio impera neste país em relação a algumas figuras de referência. E é por isso que aqui estamos. Hoje estamos aqui, mas amanhã o professor António Pedro Pita vem reler o poeta Joaquim Namorado às 3 da tarde
nesta casa. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao Rui Namorado, mas antes disso, vamos ouvir um poema do seu namorado. Já Não, quem vai falar primeiro ou o não, ele é o último. Ele é o último. E você o para ganhar adiante, porque ele está cansado, não é? É lá. Mas antes disso, para que todos possamos descansar, vamos ouvir um poema de Joaquim Namorado, na voz do António Franco. Muito bem. O Douro é um rio de vinho que tem a foz em Liverpool e em Londres, e em Nova Iorque, e no Rio e em Buenos Aires. Quando chega ao mar, vai nos navios, cria seus lodos em garrafeiras velhas, desemboca nos clubes e nos bares. O Douro é um rio de barcos, onde remam os barqueiros suas desgraças. Primeiro se afundam em terras as suas vidas, no rio se afundam as barcaças. Nas sobremesas finas, as garrafas assemelham cristais cheios de rubis. Em Cape Town, em Sydney, em Paris, tem um sabor generoso e fino o sangue que dos cais exportamos em barris. As margens do Douro são penedos fecundados de sangue e amargura, onde cava o meu povo as vinhas como quem abre as próprias sepulturas. Os entrepostos nos cais, em armazéns, comerciantes trocam por esterlinos o vinho que é o sangue dos seus corpos, moeda pobre que são os seus destinos. Em Londres, os nortes, em Paris, os nortes, no Cabo e no Rio, os fazendeiros ricos acham no Porto um sabor divino, mas a nós só nos estava a tristeza infinita de um destino. O Rio Douro é um rio de sangue, por onde o sangue do meu povo corre. Meu povo, liberta-te, 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 meu povo, ou morre. Então, boa tarde, meus caros. Enfim, nós estamos aqui a homenagear o poeta Joaquim Namorado com um pretexto, que é o pretexto de termos uma exposição do Jaime Ferreira. O Jaime Ferreira, enfim, tem uma grande parte da sua obra muito influenciada, quer pelo movimento neorrealista, quer por uma certa, eu diria até uma grande proximidade com a figura do Joaquim Namorado. Ele retratou, ele, enfim, fez a partir da sua poesia alguns quadros, algumas pinturas, que podem ver com alguma, que podem ver na cima, na exposição que eles encontram, mas que não é uma exposição completa de Jaime Ferreira, enfim, é só uma pequena mostra da sua obra, uma obra riquíssima em desenho, riquíssima em pintura também, nomeadamente os óleos que ele produz, são de facto algumas coisas muito boas que não foi possível fazer aqui na exposição por alguma falta de espaço. A determinada altura, o facto de estarmos numa casa que tinha todo o cheiro de neorrealismo, o facto de termos um pintor, termos a exposição de um artista plástico, porque o Jaime também merece, apesar de não ser a sua atividade principal, que o chamem dessa maneira, porque a sua obra significa isso, também com um grande cheiro de neorrealismo. Por outro lado, também comemorávamos nesta altura os 104 anos do nascimento de Joaquim Namorado. Depois temos feito alguma barulho na altura, temos feito alguma agitação cultural por altura do centenário. Aproveitámos o momento para fazer uma ligação da exposição ao momento que hoje aqui de alguma forma celebramos. Aliás, é fácil ver que uma das pinturas lá em cima é a própria sangue do Joaquim Namorado,
E também faz parte da exposição a produção de um poema de Joaquim Namorato. De qualquer forma, esta iniciativa dará também algum espaço à declaração de poemas do autor, que será fundamentalmente centrada no dia da manhã, com a presença do conferencista, do António Pedro Pita, enfim, que a homenagem seja feita é o homem deste país que mais sabe do alcoolismo e que melhor conhece a personagem do Namorato, e simultaneamente iremos aproveitar para, como declamadores das quais o José António Freire se inclui, mas tem também o Ivan Mercedes, tem também outras pessoas que irão aqui declamar poemas do Joaquim Namorato. Enfim, todos estes ingredientes permitem-nos hoje estar a recuperar um livrinho que eu próprio editei há 4 anos atrás, na altura do seminário. Também já me falei, enfim, chamava a atenção para alguns aspectos mais curiosos, mais interessantes da relação de Joaquim Namorato com Coimbra e com as personalidades do meio intelectual de Coimbra, enfim, nomeadamente a cidade da Praça da República, de Olho, tantos e tantos momentos, muitos de menores de penso que isto são razões mais que suficientes para hoje estarmos com duas pessoas que conhecem profundamente quer a obra, quer a figura, desde logo o Zé Vitória fez uma contribuição muito interessante no livro que publiquei, que é parte do livro. E o Namorato, enfim, é sobrinho, é um homem que também viveu estes tempos conturbados em que o Joaquim Namorato fazia as coisas como aquelas que aparecem nos outros, em tantos outros escritos, alguns não publicados, e já agora mesmo aqui só uma pequena bucha para dizer que até ao fim do ano publicaremos um novo livro de Joaquim, uma coisa que se chama Moralidades, e que está a ser preparado também mais do António Pedro Pito. Será mais uma iniciativa para não deixar adormecer definitivamente. Muito obrigado e dava a palavra ao António, por vontade das pessoas ali. Condução de memória de Génesis. Bem, neste contexto, eu sinto-me, quer dizer, com satisfação que estou a participar numa iniciativa destas, por se tratar de Joaquim Namorato e por se tratar de um pretexto também muito querido que aliás são memórias que estão relacionadas, em momentos diferentes, mas que não estão relacionadas. Em função deste contexto e a minha própria qualidade de sobrinho, de alguém que esteve próximo do tempo, então tenho a sentido de fazer sem considerações muito consistentes, muito articuladas. Talvez tenha mais sentido tirar algumas memórias um pouco ao acaso, um pouco arbitrariamente, das ligações familiares, culturais, de convívio cotidiano ao longo de várias décadas. Nomeadamente familiares, culturais, políticas, com a característica de termos áreas de convergência e uma área de divergência muito nítida, mas que não impedia uma convergência de outro tipo de iniciativas, e o que levava a que o diálogo e o convívio fosse sempre um convívio vivo e que pusesse à prova as características que realmente Joaquim Namorato tinha. Se quiséssemos seguir a própria terminologia, que eu não aceitava, era um stalinista liberal. E, portanto, o convívio era completamente liberal e fraternal, e quando precisava de dizer que era, dizia que era stalinista, mas não o praticava. Mas, de qualquer modo, isto era um pouco também uma característica de tornar ostensivo algo que ele próprio se distanciava. Eu tentarei falar brevemente
para não estar aqui a cansar e a tirar a palavra ao sucessor e para não perturbar muito os presentes, tentar falar brevemente em 3 planos: o plano cotidiano, o literário e político, misturando tudo isto. No plano propriamente cotidiano, talvez o que dê interesse são 2 coisas: o convívio familiar, que tinha um centro nevrálgico num sítio que hoje é habitado pela minha prima, que agora está a chegar, que era a Serra. Na Serra era um local de convívio muito interessante e muito importante, porque era visitado constantemente por amigos, a família também ia regularmente e, portanto, aquilo era uma forma de lanche, convívio e praia, enfim, portanto, era um local emblemático desse cruzamento com os amigos da Figueira, gente de Coimbra que lá ia, de outros sítios, e portanto a minha memória é uma memória que se centra no campo cotidiano, na Serra da Boa Viagem, sem prejuízo das regulares visitas à casa do meu tio, onde de vez em quando jantava, quando estava na República. Mas talvez o mais significativo são as tertúlias da Brasileira e do Tropical. Na tertúlia da Brasileira, que eu não frequentava, eu ia lá só porque na Brasileira eram mais velhos, era um verdadeiro mosaico, havia vários locais de esquerda, um ou outro de direita, diversificados, que se conjugavam, entre vários locais de esquerda iam se conjugando, mas ali havia uma mesa que era a mesa da Versa, onde estavam os Vilaças, o Tio, o Clímaco e outros. E por aquilo ia-se diversificando. Muitas vezes quem via os escritores fora de Coimbra iam ali de manhã, ou ao fim da manhã, também para falar com a Verdes ou com o Joaquim Namorado, e portanto também se encontrava gente que não era de cá. Portanto eu aí era mais o jovem quase calor que ia lá ver os escritores e os amigos e os tios e ver as pessoas crescidas, mas com alguma regularidade, embora dispersamente. E por aquilo era evidentemente um local que nós hoje, uma memória que temos e que foi evocada muitas vezes. Depois mais tarde tornou-se uma tertúlia mais cotidiana no Tropical. Houve um mandarim, mas o mandarim o meu tio ia pouco ao mandarim. No Tropical, lá no fim dos anos 60 e depois até ao 25 de Abril, o Tropical era um local, então jovens assistentes de Direito e depois os vários estudantes e o Joaquim Namorado, o Orlando Carvalho e quem queria aparecer, que ali as coisas eram muito mais fluidas. E portanto ali era o cotidiano, todo o cotidiano das discussões em torno da circunstância, das iniciativas, da universidade, da cultura, da literatura, da política, enfim, tudo aquilo cruzado dentro daquele espírito académico e do confronto entre os professores, os jovens assistentes, a estudantada, enfim, e os ex-estudantes que estavam ali ligados. Portanto, no fundo ali falava-se de tudo, mas já mais próximo da intervenção, da realidade, mais sistematicamente, menos literário, mais coimbrão e mais ligado e com mais diversidade da ligação à universidade. Muito faculdade de Direito nesse campo já. Portanto, este cotidiano é um cotidiano que se mistura com outras memórias mais ligadas aos vínculos familiares, porque entre os... O meu pai era um dos irmãos do Joaquim, o engenheiro era o outro. Eles tinham uma característica que, além de serem amigos, admiravam-se profundamente. Não admiravam os mesmos coisas, mas admiravam profundamente os outros irmãos por coisas que eram diferentes dele. Isso era uma relação interessante e que hoje nós percebemos melhor e dava um clima cordial, profundo nas relações e no ambiente que nos criava a geração mais nova. Para exatamente não estar aqui a ler, porque não podíamos começar aqui a ler. Eu, inclusive, como já fiz os textos evocativos, tenho outras memórias, mas que não vale a pena estar aqui a repeti-las, que tinham a ver com esta relação. Lembro-me, não vale a pena, está bem. Lembro-me, por exemplo, de quando uma das coisas que eu nunca me esqueci foi quando eu tive um processo disciplinar, no âmbito da crise de 72, eu e outros, e a ser ouvido.
E, evidentemente, o meu pai estava na aldeia, na altura muito longe, porque Viseu, porque as estradas daqui a Viseu eram demoradas e, portanto, não sabia nada daquilo. Mas a verdade é que quando eu lá chego, mas o meu tio aqui sabia que eu ia ser ouvido, tal. Quando eu chego à porta, ao pátio das Mamudas, estava lá o meu pai, só para dizer: opa, tomou as cortes, universidades há muitas, portanto, nada vai baixar a cabeça. Tinha sido o antigo que tinha dito: opa, vai lá, dizer o resto. Isso não vou sair da família, senão não posso. Uma outra coisa que para mim era interessante era a questão literária. A questão literária, uma coisa é a teoria, a tradição, outra coisa é a realidade, que era diversificada. A questão literária, evidentemente, tem em primeiro lugar, está relacionada com a Vértice. Eu entrei para a redação da Vértice em 64 e aí lá uma aprendizagem naquelas reuniões semanais de redação, no convívio, portanto, na própria preparação da revista, aquilo, portanto, a redação reunia na Rua das Fangas. Nessa altura, quem dirigia a revista era o Joaquim Namorado, e depois havia discutia-se tudo, discutia-se os números, a censura, votávamos quase sempre uma grande parte do número, as questões de acidentes, toda essa problemática, isto num contexto de cerco, não é? Antes de ser, tudo cercado. Mas também o pano das crises universitárias, e que algumas participavam. Tinha lá estado o Manuel Alegre, o Zé Carlos Vasconcelos, tinha lá estado, nessa altura já não estavam, e portanto, essa era uma das contextos literários, a seleção das colaborações, aliás, alguns dos críticas mais violentas a algumas produções literárias depois de gente que na altura nem era da Vértice, mas estava ligada à Vértice, nós compreendemos porque foram aqueles recusados, os recusados nunca perdoavam. E mais tarde apanhava alguém da Vértice, cascava violentamente. E portanto também essa seleção, às vezes, hoje à distância, nem todas as exclusões foram realmente reveladoras de grande apuro, algumas foram erradas, mas de modo geral, portanto, isso era um clima, uma experiência de relação cotidiana literária. Depois, do ponto de vista, pelo menos para mim, é importante, uma coisa é o poeta Joaquim Namorado, é o realista, com aquelas teorias, e depois o que é que ele, por exemplo, quando eu cá cheguei para Caloiro, perguntei quais são os autores que devo ler. Quais são os autores que mando ler. Depois fui perguntar ao outro motivo. Coincidiam, livros que coincidem. Não sei dizer um. Bem, em primeiro lugar, o Balzac. Se nós depois vemos, só se formos ver quem é que o Marx gostava, nós percebemos que o Balzac realmente era uma referência fundamental. Mas realmente, esse foi um conselho que eu segui. E depois, além de Balzac, já não era um autor, era um romance, o Vermelho e Negro. E depois, o Jacques Christophe, isso aí, eu tenho uma fobia ainda hoje de romances muito grandes, e esse era tão grande que eu aí não segui os conselhos. Porventura, prejudiquei a minha cultura irremediavelmente, mas também cometemos erros. Depois havia nos poetas a grande referência, a grande conselho para ler, não é? Porque os conselhos não era como se fazem, leiam, e mandavam ler, e a referência máxima era um poeta que não tem nada a ver com os cânones do realismo socialista clássico, era o Mayakovsky. Claro que o Mayakovsky, nos livros publicados no tempo de Stalin, tinha, a abrir a edição francesa, tinha uma frase de Stalin, que este Mayakovsky é e será sempre o maior poeta da nossa época soviética. Portanto, estas contradições, mesmo ao nível global, projetavam-se aqui. Claro, a indicação segura que devíamos ler os textos sobre literatura e arte do Marx era indispensável, e aí o meu tio não se esquecia discretamente, porque o meu tio todas as coisas que se relacionavam com o Partido Comunista ele falava muito pouco ou nada, porque sabia que eu não era e, portanto, respeitava de uma maneira absolutamente rigorosa esse espaço. Mas uma das coisas que ele deixou transparecer é que, a propósito dos textos de literatura e arte, é que ele não perdoou ao facto do controleiro do setor intelectual
que veio para cá chatear na altura, não tinha lido os textos do Marx sobre literatura e arte. Essa pessoa, mais tarde, foi para regiões muito diferentes, geográficas e políticas, que era o António José Saraiva. E, portanto, mas aí o cânone principal era textos sobre literatura e arte, também do Plekhanov, mostrando que não havia ortodoxia, mesmo o não bolchevique, os do Lenin também um pouco. Mas o principal eram os textos do... Portanto, estes conceitos são, no fundo, aquilo que vão refletindo aquilo que era a indicação nos romances. Um outro romance, além do Formiga Negro, desse autor, era o único romance, que era A Montanha Mágica, o que também se compreende. E, do ponto de vista da teoria do neorrealismo, ele indicava-se uma coisa que nos mandava ler sempre, era a ficha 14 do Mário Dionísio. Era o Mário Dionísio, a ficha 14. O que mostrava que, simultaneamente, a heterodoxia intelectual e a heterodoxia orgânica dentro da ortodoxia intelectual. Portanto, esses conceitos, quando nós mostrávamos problemas ao Latino, ele não mostrava muito, mas ele raramente fazia críticas diretas, contundentes, e não dava conceitos operacionais, mas mandava ler os poetas, não dava conceitos, mandava ler o poeta A ou B, Neruda, Mayakovsky, era central, mas conforme o tipo de poesia, ele mandava ler os poetas. Então, não dava conselhos, mandava ler poetas mais de acordo com o tipo de poesia que era. Isso era uma coisa interessante. Quando ele deixava aflorar um pequeno elogio, isso era uma verdadeira festa, do ponto de vista de qualquer jovem poeta que se expressa, não podia exteriorizar muito essa festa, mas ficava bastante satisfeito. Não era frequente, nem demolir muito menos, nunca vinha demolir as coisas. Aliás, eu lembro que o único poema que eu quis publicar e que o meu tio disse radicalmente que eu não publicasse. Mas dando-me consciência, se eu publicasse aquilo, quer dizer, aquilo era negativo, mas era para mim, não era o poema. Eu nunca me esqueci, nunca publiquei o poema, realmente, que era um poema, simultaneamente, pretendia ser analítico e irónico. E era a partir de um filme do Resnais e do Rob Grier, que era o ano passado em Marienbad, que era um filme que chocava muito com os cânones dominantes do realismo, do cinema italiano. E, portanto, era embora o Resnais e o Rob Grier, do ponto de vista político-organizativo, o Resnais era do Partido Comunista Francês e o Rob Grier era próximo. O Rob Grier era a expressão do novo romance, que era o contrário, exatamente o contraponto do realismo, do neorrealismo e mesmo do realismo um pouco mais aberto. E havia quem se entusiasmasse com o filme e quem, um pouco primariamente, era o meu caso, e eu não era dos mais primários, mas já era bastante primário na análise desse filme, e eu tinha lá traduzido num poema crítico. E eu voltei a disse, isso não. E realmente tinha toda a razão. Não era o poema, não era a questão da qualidade do poema. Era do que refletia do ponto de vista cultural, do primarismo cultural que estava ali implícito. E aí, portanto, eu digo que isso era demais, não é? Porque já não era uma questão de qualidade poética, era uma questão de qualidade cultural. E, portanto, isto era raro, este tipo de operação. Do ponto de vista político, não havia indicações, embora não havia indicações específicas, a não ser os textos globais principais do marxismo, mas havia um texto que foi indicado logo como um ponto de partida, que era o Anti-Düring. O Anti-Düring aí era considerado, foi a única recomendação que me foi feita nesse campo, que eu aliás cumpri com proveito.
ponto de vista das discussões, pois, claro, havia aquelas discussões que nós íamos promovendo, nós à medida que íamos vendo coisas, íamos cutucar o meu tio e ele ia-nos responder. Nós, à medida que sabíamos uma coisa nova que podia pôr em casa, íamos lá conversar com ele e ele reagia, punha-nos, e pronto, sempre com abertura. Não havia ali, quando a discussão não era uma discussão de mesa de café, coisa era sempre aberta, sempre nítido, do ponto de vista dele, mas ouvindo os outros, e por isso é que ele, no fundo, mesmo naquilo que é o sinal, e no fundo, quando dizia que era, ele disse, não estou a fazer nenhuma inconfidência, porque além dos amigos saberem que ele dizia isso, ele disse aos pressos, já depois de 25 anos, expressamente que era stalinista. E que era uma forma de poder ser à vontade, se poder mover à vontade, porque um stalinista podia ter a abertura que quisesse, porque estava ali seguro. Ele é que era um quadrado, portanto podia dizer o que quisesse. E um dia, numa das raras conversas em que ele ia para além de certo limite, ele só me disse isso. Eu nunca fui stalinista enquanto ele era de meu poder, mas quando ele foi derrubado, ele me disse, estou a simplificar esta atividade, e aqueles que eram absolutamente fanáticos da reforma passaram a ser críticos devastadores, eu passei a ser stalinista imediatamente. Não sei se, claro que aqui há uma coisa que nós todos temos, mas ele tinha com especial riqueza, é que muitas vezes ele dizia coisas que eram meio a sério, meio a brincar. E nem ele próprio sabia o que era verdadeiramente uma auto-ironia, o que era uma verdade. E, portanto, essa distância sobre ele próprio, que ele traduzia muito bem nas discussões, quando o nosso argumentário era um pouco mais forte, e ele entrava em contradição, e dizia, então, mas no outro dia me disse exatamente o contrário. Mas desde quando é que eu sou obrigado a estar de acordo comigo próprio? Essa era aquele cenário de cena da discussão e pronto, nós já não o que é que íamos dizer a seguir. Nada, acabávamos. Do ponto de vista político, curiosamente, ele nunca não fez trabalho de persuasão para me convencer a entrar no Partido Comunista, diretamente, exceto a seguir ao 25 de Abril, mas não através de argumentos. Através de anunciar uma coisa que era importante naqueles dias, que era a ideia de uma grande dinâmica, de uma transformação, e do Partido Comunista como uma coisa que já não era um partido, era uma grande dinâmica de tal. E para isso ele usou uma técnica, não veio argumentar, não veio teorizar sobre o que eu devia fazer, mas vinha-me trazendo a informação sobre quantas adesões é que já estavam a chegar ao partido. Que eu estou convencido que ele ia inventando, porque quando ele chegou ao número de adesões superiores à que eu sabia ter a informação política minha, superiores à do Partido Comunista Francês, eu disse, calma, essas são as do Partido Comunista Francês, que é maior que o português, mesmo assim. Porque ele não voltou a usar números, e pronto, mas essa parte passou. Mas, portanto, do ponto de vista, durante a luta democrática, houve na Comissão Democrática de 69, nós participámos, aliás, participámos, as várias tendências políticas e académicas participaram um pouco por influência do Joaquim Namorado. O setor que estava ligado, que era hegemónico na crise, que estava ligado ao chamado CR, que era um setor politicamente independente, tinha saído do movimento democrático por causa dos episódios que houve, porque a Comissão de 69, a Comissão Democrática de 69 foi ao fim de 3 ou 4 falhanços nos anos anteriores. Falhanços no sentido de pôr-se toda a bolha, de fazer-se, e nós tínhamos saído, mas pronto, foi-nos connosco e disse que se nós fôssemos, havia uma condição aberta, tal, e realmente houve, e pronto, e nós fomos de acordo com certas regras, combinadas previamente, que algumas deram grandes complicações. Uma das regras
que se foi combinado é que havia representação estudantil dividida por tendências políticas e não os estudantes vão lá, e depois o contraponto foi, mas nenhum candidato estudantil pode ser candidato estudantil sem ter o acordo das tendências académicas. No fundo era diretamente, mais organicamente ligado ao PC, mais organicamente ligado, porque ao fim e ao cabo o primeiro candidato proposto tinha o apoio das duas partes, até que era o Carlos Batista, e teve o apoio das duas partes, mas não estava nos cadernos. Isso deu uma grande dificuldade. Mas, pronto, de qualquer modo, aí uma boa capacidade de diálogo no campo da esquerda e, portanto, ele aí, por exemplo, promoveu essa. Não era um stalinista, era exatamente o contrário. Era uma pessoa com capacidade de diálogo e de persuasão e de relacionamento e, portanto, na verdade, do ponto de vista político, o relacionamento dele não tinha punhos de renda, mas era frontal, era leal e era fácil, muito fácil trabalhar com ele. Aliás, uma das coisas que eu não esqueço, eu e os outros, nós, durante a crise de 79, as coisas formavam para um aspecto que já era de grandes confrontos, grandes dinâmicas, os confrontos eram bastante duros, para haver boicote a exames, fechar a universidade, fechar a guerra de exames, tudo isso, e houve o problema máximo foi a questão do boicote a exames. O boicote a exames, houve um momento ali, 3 dias, 4 dias, em que os setores que aqui, nesse momento, eram liderados pelo Alves Moura, mas não eram eles expressamente, mas duvidaram da viabilidade do boicote a exames. E fizeram chegar a alguns a mensagem de que vejam lá, pensem bem, tal. Portanto, o meu tio nunca foi o interlocutor que nos viesse dizer, vejam lá, tenham cuidado, nunca dava conselhos, ouvia. Aliás, o Orlando Carvalho é exatamente a mesma coisa nesse campo, e, portanto, pensa, tendo um fácil relacionamento connosco, nunca nos vieram dar indicações, não dizer, você deve fazer isto, não, ouviam opiniões livremente, e nesse campo, nesse momento dramático, e que o Orlando Carvalho, ainda com muito cuidado, veio dizer, vejam lá, vocês terão a certeza que, mas o Joaquim Namorado nunca sequer chegou a dizer isso. E depois viu-se que, afinal, aquilo era uma coisa um pouco estranha, foi feita, mas não era mal. E, portanto, é esse sentido de uma pessoa que, mesmo sabendo que tem uma influência grande sobre o interlocutor, não usa essa influência para além dos limites da convivialidade. E para mais alguém que tinha proximidade familiar e confiança e que o respeitei, portanto, isso nunca foi usado, nunca foram ocultadas diferenças, nem usada essa decisão. E, portanto, estes são os vários planos que eu julgo que podia continuar aqui a falar e muitas vezes ia estar a dizer coisas que muitos dos presentes sabem e outras que eles saberão, eu não sei, mas eu, aqui há 4 anos, quando se foi a comemoração, eu escrevi um poema sobre o Joaquim Namorado e achei que talvez fosse legítimo romper esta regra e ler hoje, como a vi, já foi rompida, já tinha lido depois, mas também posso romper. Claro que isso é assim tem um aspecto um pouco caricato. O orador aproveita o facto, já que tenho a palavra, leio um poema meu. E, portanto, valorizando, não desvalorizando por completo, esse lado um pouco caricato deste cometimento, eu vou ler esse meu poema, tem como título, o título aqui é um elemento integrante do poema, que é O Mistério de Joaquim Namorado. Porque é realmente um mistério, ao fim e ao cabo, estas beleiras superficiais, e o próprio facto de haver alguém que fala no herói do neorrealismo mágico, é uma transgressão, porque eu duvido que o Joaquim Namorado não refilasse violentamente à superfície. E lá por dentro ficasse satisfeitíssimo. Bem, o mistério de Joaquim Namorado. Talvez os cossacos no extremo da aventura,
como sopro rasgando todos os caminhos. Talvez a saudade do que nunca existiu, sempre irriste, desperta, inventando futuros. Talvez velho escravo rebentando grilhões para ser mais que um voo, o incêndio das águias. Talvez utopia, com as raízes mais fundas, neste chão humilhado pelas botas mais frias. Talvez, mais que o vento à solta das searas, um sabor inventando as palavras mais duras. Talvez alentejo, na escarpa das palavras, desafiando, queimando as sílabas mais íntimas. Talvez essa ternura que abraçava os amigos, para que fossem mais alta em todas as montanhas. Talvez verso livre gravado na desgraça, para que a cólera viva enfim liberta. Talvez uma lágrima perdida na saudade, ao arrepio sem limite de todos os outonos. Talvez um guerreiro que chega do deserto como se fosse o vento, como se fosse a morte. Talvez planície nas tardes mais solares, em que o sul se inscreve em todas as cidades. Talvez um mistério de alquimias distantes, tecido em silêncio na sombra das palavras. Talvez outro mistério inserido no futuro, como se o tempo faltasse e se perdesse. Talvez as palavras inventando as revoltas, como se fossem dizê-las, como se fossem vivê-las. Talvez essa ferida no caldo das palavras, massacrando os poemas, devorando os poemas. Talvez um silêncio regressado das Ásias, dos corceios sem limite que percorrem o vento. Talvez um poeta no coração do tempo, dizendo-se inteiro na boca das palavras. Eu não tenho muito mais a acrescentar aquilo que o Luís disse, a não dizer algo que eu acho que é certo, é que o Joaquim Dourado continua aqui entre nós. Todos os que aqui estão presentes conheceram o Joaquim Dourado e conviveram com ele. E têm dele uma saudade imensa. E quando a melhor homenagem que podemos prestar a Joaquim Dourado é aquela que o Rui acabou de prestar. É um talvez. O Joaquim Dourado está sempre para além de tudo. Está para além das certezas que nos ajudou a cultivar o que nós próprios cultivamos. E ele está para além de tudo isso. E é nesta, para além de tudo isso, que se encontra a vida da qual ele faz parte e que ele cultiva. E aqui deixo um grande abraço de saudade pelo nosso querido amigo Joaquim Dourado. Muito obrigado. Ora, boa tarde, eu chamo José Vitória e venho aqui falar, agradeço à Casa de ter-me convidado e eu pensei, o que é que ela vai fazer? Mas eu apenas comprei um livro, dizia assim, feito por um autor do século XIX, English as she is spoke. English as she is spoke. Quer dizer, se este homem faz um livro, não sabe inglês, faz um livro como se ensina inglês, porque é que ele faz um teologia namorado? Então, vim aqui falar sobre teologia namorado. Estes dois amigos todos deste lado são altamente enviesados em relação ao teologia namorado. Eles fizeram uma representação teatral e venho fazer uma representação diplomática. Eu vou limitar-me aos textos que li dos arquivos e da minha vivência com o teologia namorado durante 10 anos. Ora, o que é que vou fazer? Vou fazer o seu percurso como funcionário e a sua atitude como ensinante dentro do meu departamento e a sua atitude, o ambiente que ele criava dentro do meu departamento. Ora, fui ver os arquivos, fui estudar arquivos do departamento de matemática e que podia consultar mas não fotografar e arquivos da Universidade de Coimbra que podia fotocopiar. 50 cêntimos cada qual. Pronto. Então, cheguei à conclusão seguinte: o teu namorado deve ter tido uma pensão da reforma miserável.
há três, quando a gente se aposenta, há uma lista das funções que nós exercemos e onde trabalhamos. O Doutor Namorado apresenta, no processo do Doutor Namorado, são 3 documentos. Um passado pela Cooperativa de Ensino, que eu penso que era um título Colégio São Pedro, outro passado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e outro passado pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Na Cooperativa de Ensino, diz que o Doutor Namorado trabalhou lá de 44 a 48. Diz o Dr. Jaime Alves que lhe caçaram o diploma de ensino particular. Depois trabalhou na Faculdade de Direito de 71 a 74, onde dava aulas para os assistentes de Direito. Pelo menos deixou um fruto no Dr. Aníbal de Almeida, que sabia muita matemática e fez economia. O Dr. Aníbal de Almeida só tinha um defeito. Ia falar com o meu colega Marcos Sá e queria fazer ali umas curvas, mas então pedia ao meu colega Marcos Sá, que era um matemático rigoroso, para lhe fazer umas funções em termos de mamas. Começava a dizer, doutor, não pode ser assim. Tinham discussões encantadoras uma tarde inteira com o Dr. Aníbal de Almeida. Queriam umas maminhas para a curva descendente e para os gradientes. Aprendeu matemática do Dr. Gica Namorado. Na Faculdade de Direito descontou durante 4 anos. E na Faculdade de Ciências esteve de 74 a 84 até a sua aposentação. Eu não estive a ver o cálculo da pensão de forma, está lá escrito, estávamos aqui no Museu de Coimbra, mas deve ter sido de uma forma muito baixa. Deve ter sido de uma forma muito baixa. Portanto, isto é quando, naquela altura, eu fui explicador durante muitos anos, nessa altura ninguém se registava como explicador, portanto, penso que ele deve ter vivido bastante mal. Eu também durou pouco tempo depois da aposentação, mas deve ter vivido bastante mal depois da aposentação. Agora, o que é que consta das suas atividades dentro do Departamento de Matemática? O Doutor Namorado, aí em setembro de 74, ali como é que isto funciona? Havia o Departamento de Matemática, havia a Faculdade de Ciências, havia o reitor e havia o Ministério da Educação. O Departamento de Matemática, aí em setembro de 74, faz uma proposta para o Doutor Namorado, o Doutor Miranda e outras pessoas. Aí fazia uma proposta para equiparado a professor auxiliar, atendendo à grande experiência que eles tinham como ensinantes e como explicadores de matemática do ensino superior. Diz o Dr. Jaime que naquela altura havia somente 2 explicadores de matemática do ensino superior, o que era verdade, porque entretanto tinha falecido o Dr. João Farinha. O Dr. João Farinha e ganhava um dinheirão, para aquela altura, no tempo dos exames. Porque havia professores que punham cá fora, na véspera de cada exame, os pontos. Então, mecânica racional, sistemas hológicos, forças não sei quantos. E depois ia ao Dr. João Farinha, que já dava uma esfregadela uma noite inteira, chegava ali de mal, subiu o andar, e o Dr. Pacheco de Amorim mais velho dava os 10 ou 11 e lá ia. Portanto, constava que era assim, o Dr. Farinha ganhava algum dinheiro. Os outros eram mais, o Dr. Miranda era mais organizado, aquilo estava em horas, aquilo era de manhã à noite, o Dr. Miranda, nas explicações de manhã à noite, o Dr. Namorado era poeta e era mais desorganizado, e também dava uns cachaços nos jogadores da bola, que não queriam tirar o segundo ano nem o quinto ano do ensino. Ia buscá-los ali aos cafés, dava-lhes umas lambadas e levava lá para aquele lado da ponte, onde eles ensinavam matemática. Portanto, a Faculdade de Ciências, em setembro de 74, fez propostas para o Dr. Miranda e o Dr. Joaquim Namorado serem equiparados a pessoal auxiliar. E isto antes dos saneamentos dos professores catedráticos. Os professores catedráticos de matemática foram saneados em 13 de dezembro de 1974. Não custou nada sanear os professores de matemática. Os catedráticos de outros departamentos não sei. O que é que aconteceu? Os professores de matemática foram saneados, eram 3 mais 1. Foram saneados assim de maneira. Em 69, o Dr. Graciano respondeu a pedido do Ministério da Educação, respondeu ao Ministro da Educação, que era o Galvão Teles, que tinha pedido aos seus doutores que dessem a sua opinião sobre a universidade. E o Dr. Graciano, que acabava de doutorar, estava quente e fez uma coisa desgraçada, arrasou com os professores, entre outras coisas, dizia: anda para aí a dar bolsa aos assistentes, é melhor dá-las aos professores catedráticos porque eles é que precisam de aprender. Claro, foi o processo mais rápido que houve na Faculdade de Ciências. Em 6 dias, o Dr. Graciano
a suspensão publicada no Diário do Governo. Digamos que ele hoje entregou a carta no Departamento, no dia seguinte houve a reunião do Conselho Escolar, que era constituído só por catedráticos, aí está nas atas, por unanimidade, resolveram rescindir o contrato do Graciano por conveniência do centro de serviço. Pimba! 3 dias ou 4 depois, chegou a Lisboa, diretor já do ensino superior, e 2 dias depois está no Diário da República, Diário do Governo, não. Portanto, o que é que foi? O Dr. Graciano, a volta de 3 de dezembro de 64, veio cá acima, que esteve suspenso fora da nossa faculdade de 69 até 76, só voltou em 76, mas veio cá em 74 e diz, então isto não se mexe, ele não se mexe e afixou a ata. Ora, os matemáticos eram só 3 mais 1. Um que era fascista, o Dr. Graciano disse que ele é fascista, mas é bom professor. Os outros eram 3, era o Murta, o Francisco Carvalho e o Pacheco de Amorim. O Simões Silva foi porque era fascista. E também Daniel Tonelos Reis estava jubilado há 4 anos. Pronto, isso aí fez parte veio da Lagana, que também estava na lata de 69. Pronto. Portanto, todo namorado todo Miranda foram propostos antes dos salimentos dos outros catedráticos do Departamento de Matemática. Depois, aquilo deve ter tido uma tramitação, aparece um novo documento de 75, em que o Dr. Mário Rosa e o Dr. Fernando Oliveira fazem um parecer que vai por em cima e por cima. E, já em 76, por despacho do Estado de Estado do 6º Governo Constitucional, penso que era Brotas, veio a seguinte despacho. Os pareceres para a nomeação até fins de 76, está nos textos, até fins de 76, os despachos dos professores que dão o parecer, os pareceres têm que ser afixados e publicados e afixados na universidade. Não sei se o Brotas faz isto para todas as pessoas, pelo menos para o Dr. Namorado, para o Dr. Miranda, e isto está lá escrito. Pronto. Depois, criaram-se, mais tarde, já com o primeiro governo constitucional, com o Dr. Cardia, o Ministro da Educação, criaram-se as comissões interuniversitárias de especialidade, que iam avaliar todos os processos de todos os docentes que entraram na universidade até durante aquele tempo. E então, eu fui ver o Diário da República e dos 6 avaliados por essa tal comissão, porque conheço os professores todos, dos 6, 4 foram despromovidos. Portanto, estavam em pessoal auxiliares, foram despromovidos. Um manteve a promoção, manteve o lugar, mas foi aconselhado ao Instituto de onde ele estava que abrisse concurso. E 2 foram aprovados. Um chefe com um currículo enorme e outro senhor, Gameiro Paes, que vinha da Escola Naval, foi para o técnico. O que acontece? Dos 4, 3 eram pelo menos comunistas. Não sei bem se isto tinha algo a ver com a Comissão Interuniversitária. Eu tenho a dizer que na Comissão Interuniversitária havia pelo menos um comunista. E tenho a dizer que dentro dos comunistas nem todos foram despromovidos. O Dr. Zé Morgado foi equiparado, foi nomeado pessoa catedrático da Faculdade de Ciências do Porto, que foi expulso em 47 naquela leva do Dr. Luís Gomes. O Dr. Morgado nunca foi doutor e manteve o lugar de pessoa catedrático sempre. Portanto, eu não quero, estou numa clave de representação diplomática, não quero extrapolar. Portanto, em 78, em 78, vem um despacho, portanto, chegou a algum despacho do Departamento a dizer que o Dr. Miranda e o Dr. Joaquim Namorado já não eram professores auxiliares. Então foi feita a proposta de equiparar a assistente. E a Comissão Científica do Departamento mandou um texto para a Faculdade de Ciências a dizer que nada tinha a objetar quanto à competência pedagógica do Dr. João Miranda e do Dr. Joaquim Namorado. Está lá escrito no documento. Eu não estava cá nessa altura já cá estava. Depois há um problema que tem com o Dr. Joaquim Namorado, que era o problema dos gabinetes. Se o Dr. Joaquim Namorado já não era pessoal auxiliar, não podia ter direito a um gabinete, sozinho. Então, era o Conselho da Revolução que despachava a reintegração dos professores saneados. E eu estava naquela altura a gerir o departamento, na parte administrativa, e recebo as comunicações,
Primeiro foram chegando, eu ia dando um gabinete aos que chegavam, tive o cuidado de nunca dar o mesmo gabinete à pessoa que chegava, até que chegou o Pacheco de Amorim, que era o homem com mais sorte que eu conheço. O Dr. Pacheco de Amorim chegou, portanto, como é que eu arranjava o gabinete? Chegava aqui ao pé deste livro, ó jovem, tem uma semana para sair daqui. Porquê é que sou eu? Era o elo mais fraco, tenho que sair, porque tenho que pôr aqui uma pessoa que atrás. Até que chegou a altura do dia namorado, e então ele estava lá numa aula e bate-lhe à porta e disse: doutor, dá licença. O namorado, é sempre aos gritos: estás a promover-nos, a proteger os fascistas, estás bem arranjado. Isto é entrar em plena aula. Vais ganhar montanha portiça. Ó doutor, deixa-me falar. Claro. Eu sabia que ia ao Pacheco e sabia que ele é que ia ocupar o lugar do Pacheco. E então, andei ali, e agora bem que eu vou descansar a bota, fui falar com o Albuquerque, que só era falável às 7 da manhã porque ia para Lisboa. Falei com o Albuquerque, disse: doutor, veio o Pacheco e eu preciso do gabinete. Eu não estou aqui ao Pacheco, não sei o quê, eu tenho dois, não sei o quê. E ali, eu, às 7 da manhã também ia puxado pela corda. Eu tinha dois e sabia que ele tinha dado um. Ou seja, tu deves para o namorado. Para o namorado, só porque para o namorado. Então, mandei como era de praxe, mandei limpar o gabinete, engraxar as cortinas, torcer, aquilo tudo. Pronto. E chega o namorado, sou tudo, tem que sair daí. Barulho, isso aqui. Vais para não sei o quê. Ou seja, dou-lhe um gabinete que o doutor nem pensa. Dou-lhe o gabinete do doutor Albuquerque. O que dás-me o gabinete? Não sou. Ah, tenho aqui a chave. Pode levar os seus quadros. Pronto, resolve-se o problema do Albuquerque. O Albuquerque dizia só: o Albuquerque protegeu muito o Miranda, protegeu muito o namorado. Em 62, o doutor Albuquerque escreveu o texto no Mato de Reis, deu ao Miranda, para o Miranda controlar a edição. Em 64 ou 3, escreveu o texto de cálculo intesimal, deu ao doutor namorado para controlar a edição. Portanto, eles tinham, quanto a mim, quando a Faculdade de Ciências fez a proposta para o pessoal de familiares, eles tinham a formação adequada, porque tiveram que aguentar com dois cursos de alto nível de matemática. O curso de cálculo é um curso difícil e tem 60 páginas de medida difícil. E eles tiveram que estudar aquilo para poder dar explicações à rapaziada que está aí a pedir explicações. Portanto, não foi nenhum favor que a Faculdade de Ciências estava a pôr e, pelos vistos, nem os pessoas que atrás da altura tiveram poder para objetar. Não é? Na altura tiveram poder. Portanto, depois, quanto à parte científica, o teu namorado não podia fazer investigação. Nesta altura, quando ele entrou ali, tinha 60 anos, ele nasceu em 14, entrou ali em 74, já não se pode fazer investigação na altura. E antes também não podia dar explicações, não dá, não tem cabeça para dar, nem tem ambiente favorável para a investigação. Só houve um homem em Portugal que fez investigação sozinho, foi o Dr. Aniceto Monteiro, nunca deram lugar, doutorou-se com o Freixê, nunca ninguém lhe deu lugar. Foi o único que nunca teve um lugar, era catalogado no Instituto qualquer de Lisboa, era o único homem que fazia investigação sozinho, fora de todo o ambiente. Os outros era impossível, não havia revistas, não havia o próprio ambiente cultural. Portanto, quanto a namorado, quanto ao ensino, não tenho informações negativas dele. Sei que quando eram as nomeações, havia sempre algumas reservas, portanto, havia um colega que fazia declaração de voto que era a seguinte: voto a favor de fulano, atendendo à sua prática pedagógica. Voto contra fulano, atendendo à sua prática pedagógica. Era mesmo voto, um a favor, outro contra. Um era Miranda, outro era namorado. Portanto, nós não tínhamos, ninguém sabia, não havia meios de saber como é que era a prestação pedagógica de alguém. Agora já há, porque já há os inquéritos na altura, era por ouvir dizer. Portanto, na parte da prática pedagógica, não posso dizer nada. Só sei, tenho pena de várias coisas. Primeiro, eu pensei nisso, e veio uma grande rebocada dele, está aqui escrito neste texto que eu escrevi, houve uma altura que havia o problema de tirar a universidade da Torre de Marfim, abrir a universidade ao exterior. E eu, na altura do Departamento de Matemática, havia muito dinheiro, e eu pedi ao teu namorado que eu gostava de ter isso, fiz uma credencial, tudo, não sei o que lá estava escrito já. O namorado é o presidente do departamento, eu tinha carta branca para organizar tudo o que quisesse de cultural, se como eu quisesse. E só que eu tenho dinheiro, tenho a liberdade toda. Claro, fiquei à espera. Aí, 4 ou 5 semanas depois, entra no meu gabinete, dá uma raspadela, mandou-me passear mais ou menos as aberturas culturais e disse: vai passear, não estou para isto, não sei o que mais. Não sei se ele teve rejeições, se não teve, não se explicou, apenas deu os gritos e pronto, acabou aí a nossa iniciativa
de abertura da matemática ao exterior. Pronto, era assim. Tenho pena que, na sala aparentemente na sala dos professores, aquilo era uma grande gritaria à tarde, o meu não estava mirando à tarde de ir para casa, e havia sempre uma grande gritaria, e ele às colegas fazia uma coisa chamada um questionário Proust, só a dizer que ver o que era. Pronto, era dedicado às mulheres, lá fazia o questionário Proust, e ele deve ter ficado muito atrapalhado. Quando perguntou a uma colega minha qual era a figura feminina que mais ela admirava, ela dizia Virgem Maria Nossa Senhora. Aí eu deve ter ficado. Pronto, não sei como é que ele reagiu, esta eu vou contar, não estava lá, mas ele aí deve ter ficado muito atrapalhado, não deve ter tido resposta imediata para isso. Esta colega existe e deve ter acreditado na Virgem Maria Nossa Senhora. Pronto. Agora, tenho pena do seguinte, tenho pena que eu nunca tenha tido a oportunidade de falar com ele sobre o materialismo e a matemática. Porque ele era a pessoa indicada para isso, mas nunca se proporcionou. Nunca se proporcionou porque eu era muito mais novo que ele. Ele era meu amigo, evidentemente dizia, tu tens alguns talentos, mas nunca passarás de médio de confiança. Era bom na altura. Para o meu colega Júlio disse, tu és talentoso, mas nunca chegas aos calcanhares do teu pai. Ei, pá, isso era assim. E depois havia os colegas que lá passavam e iam para a casa de banho, a sala de professores é o caminho da casa de banho, e aqueles colegas que alguns também eram poetas, ficavam um bocado atrapalhados com isso. Pronto. E havia, ao fim da tarde, uma grande altercação entre dois alentejanos. Era o namorado que invocava a sua nobreza latifundiária e o meu colega que era filho de um pequeno agricultor cavador que tinha complexo em relação ao Joaquim namorado. Aquilo começava sempre a relação entre o Partido Comunista e o Partido Socialista, mas aquilo era uma organização desgraçada. A Natália descreve isso melhor do que eu tinha que ir apanhar o comboio, não tinha tempo de ir passar do professor, era coisa que quando ia à casa de banho eu ouvia, não ia lá à casa quando passava nada. De maneira que, o que é que eu tenho pena? Tenho pena de não poder ter discutido com o teu namorado coisas que me inquietavam, que era o problema da epistemologia das matemáticas, o materialismo no conhecimento. Era isso que eu queria discutir, mas nunca se proporcionou. Nunca se proporcionou, portanto, essa parte. Talvez eu não pudesse avançar muito, porque quem não faz investigação, quem não produz matemática, talvez não tenha, digamos, esse tipo de sensibilidade para discutir a epistemologia matemática do ponto de vista materialista. Porque quem faz epistemologia normalmente não é um produtor de matemática. E o produtor de matemática faz uma epistemologia caseira, segundo diz o Althusser, que nós fazemos uma epistemologia caseira. Pronto, vai dando para a gente, vai dando. Eu, quando quero saber a epistemologia, vou ler os poetas bons. Pronto, tenho uma maneira. O Gomes Ferreira dá-me um grande gozo ler o Gomes Ferreira, que deve muito a esta casa do Cocho Ferreira, que eles iam só avançar ali para Semito, lá para onde o Gomes Ferreira dava para fazer poemas, muito ligado à epistemologia. Agora, e tenho pena, ele não se tinha jeito, eu tinha um bocado de receio da grande figura de hoje aqui namorado. Ele nunca me assustou a mim porque eu não ia ao Tropical, eu nunca lia Vértice, nunca lia os poemas dele, portanto ele não me assustava, só a voz dele é que me tinha medo. Era tua gritos. Era isto. Nunca me cheguei muito perto dele, nem deles, nunca se pôs a jeito. Era isto que eu vos queria dizer. Agora, se me permitem, eu vou passar a palavra, digamos assim, para todos os que estão. Se alguém quiser dizer alguma coisa ou interpelar algum dos nossos oradores, ainda temos algum tempo, o sol ainda é visível. Então, sobre os saneamentos, eu não estava cá, mas tenho a lista dos saneados, tenho a ata, tenho uma cópia da ata da primeira reunião do Conselho Científico, portanto eu estou em registro diplomático, não estava cá, portanto não posso empolgar-me como aqui o meu colega que é enviesado, como o meu colega que é enviesado, são todos namorados. Eu sou mais lisinho porque não estava cá, portanto tenho que trabalhar sobre documentos. Eu conheci o Joaquim namorado porque eu era namorada do Rui namorado. Isto é que é uma quantidade de namorados. Mas era realmente uma pessoa extremamente afável e tenho dele duas memórias curiosas.
uma por interposta pessoa. Foi quando o Rui me apresentou a tio Joaquim, foi no Cinema Avenida, no átrio do Cinema Avenida, numa sessão, suponho eu, do Cineclube. E eu estava muito intimidada, muito aflita, porque sabia que já tinha ouvido montes de histórias acerca da língua de Joaquim Namorado e da língua no bom sentido, porque ele era uma pessoa extremamente oportuna nas piadas e nas observações que fazia. E então, lembro-me que ele terá dito ao Rui posteriormente que tinha a apreciação que tinha a fazer a meu respeito para que ele nunca deveria cortar nas asas. Curioso. E por acaso eu acho que isso não. É uma forma, porque podia ter um discurso do cotidiano, uma frase brejeira, sei lá, poderia ter sido assim, mas a verdade é que ele teve uma expressão fantástica e que, no fundo, diz muito da sensibilidade que ele tinha relativamente às pessoas e à vida, e às pessoas com quem que conhecia ou que não conhecia, que era o meu caso. Entretanto, por volta de 68, 67, eu também fiz parte de um grupo de trabalho de apoio à Vértice, que é uma secção de educação, que ele estimulava muito e dava imenso apoio a que nós trocássemos ideias com outros países, daquilo em que poderia ser, sobretudo da França, revistas pedagógicas. Lembro-me que a Vértice fazia um esforço enorme para poder adquirir revistas que naquela altura em França tinham uma projeção pedagógica muito grande, diria mais pedagógica ou política até, se é possível, enfim, fazer esta divisão, esta separação, mas enfim. E nós conseguimos adquirir uma quantidade enorme de revistas francesas da área da pedagogia. Lembro-me da escola e do movimento Freire, etc, etc. E houve uma altura em que eu dei um apoiozito na secretaria para responder a pessoas que mandavam artigos ou poemas para serem publicados na Vértice. Eu era muito verde, era uma jovem, muito verde ainda, mas houve uma coisa de que nunca me esqueci. Olha, vais responder a esta carta, mas tem cuidado. Não vê de que modo é que respondes, não firas a sensibilidade, nem a pessoa, não firas a pessoa que enviou o autor dessa. O que significa que realmente Joaquim Namorado, com a sua voz trombituante, tinha no seu seio uma sensibilidade e uma polifonia auditiva que nos cativou muito, e me cativou muito e cativou muito aquela juventude que naquele momento viveu em Coimbra, as dificuldades de Coimbra e os sonhos que, entretanto, se foram projetando a partir daqui. Mais alguém quer usar a palavra? Já agora, eu sou uma figueirinha, ou seja, sou da Figueira, e já estou fora da Figueira desde os meus 22 anos. E fui uma grande amiga do Joaquim Namorado, a partir dos meus 16 anos até aos meus 21. Pertenci à tertúlia da NAU, do Joaquim e da mulher, sendo sua mãe. Eu gostava muito e foi para mim um privilégio partilhar com ele as tertúlias da NAU, a minha presença na casa deles na Serra da Boa Viagem.
Por isso eu estive com o Joaquim, conheci o Rui na aula das Alpestinha, lá na Figueira, e foi uma pessoa extremamente importante na minha adolescência, me encaminhou a minha forma de pensar e, entretanto, fui-me embora para Lisboa, e aqui no magistério, porque eu fiz o magistério primário aqui em Coimbra, pertencia também à tertúlia da Brasileira, sempre na mesa com o professor de trabalho, o professor do teatro Quintela. Pronto, e foi também as muitas seduções do amigo Joaquim para fazer traduções da poética de francês para a revista Educação da Vértice. Pronto, fiz algumas coisas na altura, eu não lia a Vértice, era mais a identificação pela revista em si. E pronto, eu vim só aqui, vim de propósito mesmo de Lisboa, onde estou a viver, aqui a Coimbra, para estar aqui, para ver os amigos, quem foram os amigos, e já nesta fase da vida do amigo Joaquim, para conhecer a Teresa de Viva, somos amigas facebookianas, quer dizer, lá nos visitamos, e foi um apelo estar aqui hoje convosco. Amanhã gostaria de poder vir para ouvir o Pita, mas não, é muito cedo, não vou poder estar. E pronto, e o Joaquim era uma paixão, não era tão afável, era afável como aquela amiga disse, era uma pessoa de rompantes, também amigo do coração, amigo que me tocava no Joaquim era chorar, era um homem que chorava, e o chorar nele foi uma coisa que sempre me emocionou. O Joaquim falava com os olhos. E deu a tal sola a um conhecido figueirense, com 34 anos de idade, uma sola de paixão à volta, ele acabava o curso, ou não acabava, e acabou. Aos 34 anos de idade, nunca mais esqueço. Não sei se o Luís se lembra. E era também uma das facetas, como confirmou. Ele dava umas era uma pessoa muito interessante. E pronto, era só o que eu queria trazer-vos conhecer, estavam presentes convosco. Eu continuo ligado ao Joaquim através da poética. Sou uma divulgadora da poesia do Joaquim. E pronto, é tudo. Obrigado. Mais alguém quer usar a palavra? Agora. Faz favor. Agora, penso que nos últimos anos da vida de Joaquim Namorado e da Praça da República, talvez tenha sido um dos companheiros mais estranhos que ele teve. Um esquerdista com um velho comunista. Aprendi muito com o Joaquim. O Joaquim era uma personalidade fascinante. Desde o domínio da literatura, quando eu andava no realismo fantástico da América Latina, ele dizia-me primeiro lê o Faulkner. E eu fui ler o Faulkner e aprendi isso com ele. Aprendi com ele que a Praça da República valia a pena porque existia o Joaquim Namorado. Quando o Joaquim Namorado morreu, eu não estava cá, estava em Braga, vim de propósito, e vi muita gente chorar, e a Praça da República para mim acabou nessa altura, porque a Praça da República eram os debates com o Joaquim, que me dizia, cravo, eu sou stalinista, mas nesta época de pragmatismo o grande desafio é ser dogmático. O Joaquim era assim. Eu lembro-me, eu vou contar uma história que isto para mim foi das mais, é o brilhantismo de Joaquim Namorado. Tinha vindo para a engenharia mecânica um jovem brilhante intelectual do Porto, trotskista, que não conhecia o Joaquim. E eu dava-me bem com o Joaquim, já cá estava, e disse, cravo, tu não me levas ali uma conversa com o teu Joaquim Namorado? Levo-te, é a coisa mais fácil, eu estar ali. Apanhei alguns pontapés no cu do Joaquim Namorado, quer dizer, não tem problema nenhum em dizer isso, porque éramos assim, entre nós, da parte da tarde havia a tertúlia séria, mas de manhã estávamos ali os dois, infelizmente até estávamos os dois juntos quando ele precisou de ser internado nos Covões, com a crise do coração, e disse-me, tens aí o carro, cravo? Tenho, então guia, caraças, e leva-me já para a cardiologia. E eu chegava à Rua da Sofia, e estou aqui, como é que está? Calda-te e guia. E chegámos lá. Mas não era aí que eu queria ficar. E o assistente, ele perguntou-me, eu queria falar com o Dr. Joaquim por causa do trotskismo e tal. Está bem, vamos ali. Fomos para a Praça da República, ainda me lembro, havia ali, antes da sereia, havia um poste, e encostámos ao poste, entre o poste e a árvore, e a conversa começa. E o rapaz pergunta, Dr. Joaquim, o que é que pensa de Trotsky? E o Joaquim Namorado começa a desenvolver uma teoria fabulosa sobre Trotsky. Trotsky era o fim do mundo, e o trotskista estava elevado a ver o stalinista a dizer bem de Trotsky. Quer dizer, aquilo era um espetáculo digno de se contemplar. De repente o Joaquim resolve terminar com a conversa e diz só isto: o Trotsky só tinha um defeito,
E qual era, doutor Joaquim? Qual era? Epá, não era marxista. Portanto, este era o Joaquim Namorado, que muita gente, quer dizer, e isto às vezes era complicado. Outra memória que eu tenho dele e que me dói muito, e talvez tenha curso com o que Vitória disse, com o problema da reforma. Um dia estávamos os dois sentados, ele já se tinha reformado, e o Joaquim Namorado tinha uma máxima: nunca dês nada a ninguém, porque toda a gente aceita tudo, nem que seja para deitar fora. Portanto, tu vende. Ele um dia pagou-me um poema por 25 tostões, lixou-se porque foi à segunda edição, mas pagou. E um dia estávamos sentados e ele diz-me assim: Cravo, tu queres-me comprar a primeira edição do Orfeu? Eu tenho-a lá em casa. Eu, para mim era igual, ter a primeira, a segunda ou a última. Eu já tinha o Orfeu em casa. Disse, não, estou aqui, não, eu já tenho. Eu vendo-te barato, 32 contos. Um assistente ganhava 36. Eu fiz as contas à vida, eu já tenho aquilo lá em casa. Pá. Ele está-me a pedir 32 contos, é quase um mês de ordenado. Não. O Joaquim Namorado queria saber se eu dava valor ao Orfeu e se queria ficar com a primeira edição do Orfeu. E eu até hoje penso que defraudei o Joaquim Namorado, e esta é a minha grande mágoa em relação a ele, não lhe ter ficado com a primeira edição do Orfeu. O que ele queria era que eu ficasse com a primeira edição do Orfeu, mas que lhe desse o valor que ele dava por ela. Este é o meu Joaquim Namorado. O Joaquim Namorado, por quem eu vi muitos homens a chorar, não era só ele que chorava. Se tivesse estado no CHC, na capela, na noite de vigília, teria visto muitos homens com rios de água a correr pela cara abaixo, porque o Joaquim era um homem bom de altera. Era muito, muito bom homem. Eu não digo mais nada. Não havendo mais ninguém que queira falar, ia passar a última ronda para 1 minuto de cada um para encerrarmos a sessão, se fosse possível. Pode ser? Faz favor. Eu só quero que se repita isto daqui a um ano. Obrigado por ter falado. Rui. Eu agora lembro-me de uma coisa qualquer e agora esqueci de já é isso. Mas era uma destas coisas. Bem, do ponto de vista do tribunal, eu faria uma sugestão para os pesquisadores pesquisar os corredores do poder entre essas datas da proposta daqui e da de lá, quem é que teve nos cargos, o que é que disseram, o que é que os corredores fizeram. Porque cheira-me que lá em Lisboa houve vários entraves, nem todos esperados. Portanto, eu não quero ir mais longe. Isso é muito tranquilo. Agora, o professor Vitória, e depois encerra o Jaime. Eu ia ler só um poema que está aqui e a brindar com água. O brinde que está aqui na capa deste livro foi-nos passado pelo meu colega Armando Gonçalves, que diz assim: brinde pela taça que levantas em louvor da amizade, pelo que é de sempre neste instante, pelo que sendo de nenhum a todos cabe, pelo que em nós é diferente e nos iguala, pela mão fraterna que me estendes, bem, sem te queira pagar, dou-te o meu coração. Isto é o que está aqui. Já me lembrei que há uma história, é uma história de teoria poética e de declamação, até teoria poética e declamação. O meu tipo tem um poema que se chama Aventura nos Mares do Sul, que é Eu Não Fui Lá. O Carlos Wallenstein, que era amigo do meu tio, que é o grande declamador e grande ator, veio de Lisboa, chegou cá como ao fim da manhã e foi para Santa Clara para dizer ao meu tio se ele concordava com que ela esteve lá até o último comboio para Lisboa, e o Carlos Wallenstein nunca convenceu o meu tio de nenhuma das interpretações. Ele não conseguiu declamar aquele verso. Eu não fui lá, o Joaquim Namorado nunca concordou com nenhuma das interpretações. Tiveram lá, acho que consta que esvaziaram uma garrafa de conhaque.
o Carvalho do Estado voltou para Lisboa e, portanto, não conseguiu declamar esse complexo poema. Um dia o outro disse o que é que tinha esse poema, que era um poema cheio de todas aquelas coisas que se imaginaria, tinha 2 ou 3 páginas, e ele resolveu depois fazer uma reformulação. Foi tirando tudo aquilo que não era essencial, até que viu que o que realmente era essencial no poema é aquilo que, e portanto ficou o essencial. Portanto, é a arte poética de chegar ao essencial. Já é? Eu, para acabar, dirijo-me sobretudo a esta amiga da Figueira. Dirijo-me sobretudo a esta amiga da Figueira da Foz. Porque a Figueira ocupou um lugar importante entre os amigos da Figueira e entre as terras da Figueira. Eu aqui tinha a casa dele na Serra da Boa-Viagem. E esta relação, claro, do Joaquim, o neorrealismo é um movimento literário que, e muito bem, começou aqui em Coimbra. E o grupo do Joaquim, a casa do João José Cochela, era aqui que eles vinham, passaram uns bocados a senhora para a avó dele, parece que era uma pessoa muito interessante e afável. Mas esse amor que o Joaquim, durante a vida, mostrou em relação à Figueira da Foz, quanto a mim, tem defeito. Isto não é dito a favor ou contra as pessoas da Figueira, porque os amigos da Figueira continuam, assim como foram amigos do Joaquim, continuam a ser amigos dos amigos dele. Mas magoa-me profundamente. Não é que o Joaquim fosse um marinheiro, embora a sua relação com o mar seja uma relação muito estreita, como sabe. Mas o Mondego, o maior rio português, exaguar onde deságua, com um bonzo, claro, sabe, com um facho na mão, isso é verdade. E é isto que eu quero dizer, é que podemos ter posições críticas em relação a Joaquim de Barro, mas um bonzo com um facho na mão, isso é não, está bem? Isto tinha que ser dito e isso é dito. Não vamos ficar no ar assim. Cabe na minha encerrar a sessão agradecer todos os contributos que ajudam, de facto, a tornar mais viva ainda a memória do poeta Joaquim Mourado. Penso que o Joaquim Mourado é uma biblioteca aberta para o qual todos, ao longo do tempo, irão contribuir com os seus experimentos e suas experiências. Agradecer-vos a todos que estiveram presentes e convidar-vos até amanhã à tarde, às 3 da tarde, para ouvirmos o professor António Pedro Pinta reler novamente o poeta Joaquim Mourado. Posso dizer um grande poema com poucas palavras? Posso ter um plano, à vontade. Onde o santo punha ao pé, nasciam rosas, mas o povo lastimava que não fizesse o mesmo com batatas.